Agora vamos falar de um dado, né, que saiu recentemente da segurança pública aqui do nosso país, já que realmente é um tema central que vai continuar para o ano que vem, para as eleições. Um dado alarmante que mostram que 2 mulheres foram vítimas de tentativa de feminicídio por dia. Isso aqui em São Paulo. Os números são dos 10 primeiros meses deste ano. E para falar sobre o tema, porque também tivemos essa semana casos graves de feminicídios em São Paulo e no Brasil. Aquela mulher que teve as 2 pernas amputadas porque foi arrastada por mais de 1 quilômetro. Também tivemos caso no Rio de Janeiro de 2 mulheres que estavam trabalhando e um homem que não aceitava ser comandado por mulheres foi lá e também atirou nelas e em seguida se matou. Enfim, são casos que vêm à tona e que deixam, né, a gente muito preocupada sempre, principalmente nós mulheres. A advogada e especialista em direito da família Bárbara Eliodora vai conversar com a gente agora sobre o tema. Bárbara, bom dia, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Márcia. Vamos falar um pouquinho, né, sobre esse tema difícil. Vamos. Bárbara, eu queria entender com você se você acredita que esse fenômeno que está acontecendo agora nas redes sociais, de um crescimento do discurso de ódio entre homens, né, contra mulheres, aquele Red Pill, alguns grupos que se uniram para falar mal e para realmente matar mulheres, né, porque eles acabam ali fomentando muito esse discurso e que começa muito cedo, cada vez mais cedo, né, na adolescência ainda. Você acredita que isso pode ter contribuído também para o aumento dos casos de feminicídio no nosso país? Olha, Márcia, eu acho que a cultura no geral do país, ela já desde muito nova, a gente já vê que essa vai sendo disseminado, vai sendo passado. De fato, é uma questão que vai necessitar de muito tempo ainda para que isso seja disseminado da sociedade. Só que a gente tem a questão também nas redes sociais, porque uma coisa está sempre atrelada à outra. Então, eu acho que a falta de impunidade, né, a questão de você poder chegar numa rede social e disseminar esse ódio, que não acontece nada efetivamente, acaba fomentando um movimento, né, de pessoas que vão acabar incentivando esse tipo de crime. Na verdade, o crime, ele pode acontecer dos 2 lados, mas é necessário que a gente debata sobre isso, porque o movimento é grande. E uma coisa que me preocupa muito é porque existe uma separação sobre pontos, né? Quando você apoia o direito de um, você automaticamente anula o direito do outro. Então, vira um grande movimento de ódio na rede social, quando, na verdade, a gente pode ter situações que necessitam de uma atenção maior, e que isso não anula a proteção do outro. Então, eu acho sim que essa questão ela pode ser piorada, porque na rede social a gente tem uma falta de efetivo punitivo muito grande. Bárbara, a gente tem esses casos que a Márcia citou aqui, que foram um deles muito chocante, né, aqui em São Paulo, no fim de semana anterior. E assim, ninguém nasce misógino, né? Ninguém nasce odiando as mulheres. Por onde passa a educação, o dia a dia, o convívio na formação desse cidadão que pensa que a mulher é uma propriedade dele e que age desse jeito? Ou seja, que tipo de reflexão que a gente pode fazer quando os meninos estão crescendo, por exemplo? Pois é, né? Eu sou mãe de menino, então é uma coisa que a gente tem que fazer desde pequenininho, incentivar isso. Entendo que é uma questão cultural mesmo, porque até independente das mulheres, a questão das crianças, quando a gente fala sobre como a gente não pode bater nas crianças, a gente tem a lei do menino Bernardo, né, que proíbe o castigo, e a gente até hoje vê adultos reproduzindo essa questão de que, mas eu apanhei e não aconteceu nada. A mesma questão acontece com as mulheres. Então a gente é criado numa sociedade que aceita esse tipo de relacionamento. E é muito comum, a gente pode fazer esse link que a criança, né, a mulher, quando ela é pequena e quando ela está inserida num contexto social, num contexto de violência, e que ela aprende que aquele tipo de abuso, aquele tipo de violência na sua infância é um modelo de amor, é um modelo aceitável, ela vai para a vida adulta acreditando que parceiros que tratem com violência ou que tenham relacionamentos tóxicos e abusivos seja normalizado. Então, isso é uma questão que a gente tem legislação,
Claro que a gente tem que aumentar demais a fiscalização, o efetivo, a punição, porque de fato isso também é uma questão, porque muitas vezes quem de fato precisa da proteção não consegue a proteção do Estado. Quando o homem quer efetivamente, né, acabar com a vida de uma mulher, ele vai conseguir muito provavelmente, porque ainda que a medida protetiva ela tenha esse poder de dar uma certa proteção, não é de fato efetivo para aqueles crimes mais, né, de ódio, que a pessoa vai com aquele objetivo. Então a gente precisa olhar lá na base. Então não é só ter a lei, a gente precisa da proteção e a gente precisa mudar a cabeça. E mudar isso hoje com a rede social, que nós não tínhamos, né, nos anos 70, e a gente precisa falar sobre isso. Não aceitar. A violência psicológica, ela demorou a vir na nossa sociedade, mas ela vem e aí ela não é trabalhada com efetividade. É difícil que a gente tenha no judiciário um reconhecimento dessa violência psicológica, ela ainda é muito banalizada, e isso precisa ser fortalecido para que lá na frente a gente tenha pessoas que consigam reconhecer que estão inseridas no ciclo de abuso e saiam dele antes que se chegue numa violência física e que talvez seja irreversível. Agora, doutora, vamos falar um pouco do Estado. Você começou já nessa última pergunta do Nonato a falar desse papel do Estado que ainda falha, e muito, com as mulheres. Eu recebi essa semana uma mensagem de uma mulher dizendo que foi vítima de violência doméstica e que ela entrou na delegacia e não conseguiu registrar a ocorrência porque o delegado não acreditou no que ela tinha dito. Então, existe uma deslegitimização dessa fala da mulher. A mulher já não é incentivada a denunciar porque ela acredita que não vão acreditar nela dentro de uma delegacia, por exemplo, né? O que está faltando no Estado, nessa rede de apoio, para que a proteção à mulher seja mais efetiva, doutora? Olha, Márcia, eu vou tocar num ponto muito sensível, mas é importante a gente falar sobre isso com relação a essa deslegitimidade. A mulher, ainda que seja obviamente, uma questão menor, a gente tem muitas falsas denúncias. E por que eu estou tocando nesse ponto? Porque a deslegitimização dessa mulher, que de fato é uma vítima real da violência, ela acaba sendo reflexo de muitas falsas denúncias. Então, além da mulher que é vítima real, ela está deixando de ser atendida por uma pessoa, um sistema que está focado em uma pessoa que está fazendo uma denúncia falsa, esse reflexo de um número grande de denúncias falsas voltadas a questões de litígio, de questões de família, de guarda de alimentos, acabam trazendo esse reflexo que é muito ruim para as verdadeiras vítimas. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, essa mulher que é verdadeiramente vítima, ela é a primeira a ir contra aquela mulher que está trazendo essa narrativa falsa, porque o reflexo é exatamente esse. Então, é óbvio que o delegado nessa situação está errado, isso tem que ser averiguado, isso é uma coisa que o judiciário tem que tomar cuidado, mas é muito importante que as mulheres não autorizem, não se deixem, só porque a mulher, que essas outras pessoas que não precisam, que usam dessa lei tão importante para questões que, parentais ou outros litígios de família, anulem, porque o reflexo é exatamente esse. Muitas pessoas, muitas mulheres que precisam, acabam não tendo a sua voz. Isso é um movimento importante e a gente precisa falar sobre isso, porque isso também é falar sobre a proteção da mulher. Muito obrigada, doutora, advogada especialista em Direito da Família, Bárbara Eliodora. Volte sempre aqui ao Jornal da Manhã. Obrigada, Márcia.